Vamos ouvir o Alex primeiro, aí depois a gente traz o Mário novamente, ele vai se reconectar porque ele congelou. Como é que você vê então, Alex, essa nova prisão aí do Vorcado? Já já eu ponho a notícia na tela. Não, é o seguinte, na prisão domiciliar ele estava livre, leve e solto, comandando as operações, né? Tanto que ontem até eu li uma postagem dele dizendo assim, não, porque os meus celulares é, estarão sob sigilo e não sei o que. Ele estava comandando as operações. Prisão domiciliar, na verdade, não é uma prisão. É por isso que ele foi em cana, para ficar longe de tudo, assim como o Bolsonaro. Uma prisão domiciliar é numa mansão, né? Mesmo com tornozeleira, as pessoas vão lá, visitam, fazem não sei o quê, e ele estava comandando as operações. É por isso que foi em cana. Então, é o seguinte, é o André Mendonça, né? Eu acho que a gente não deve julgar as pessoas pelo passado. Ah, mas no passado ele fez aquilo, então hoje ele vai fazer assim. Não, o que a gente está vendo é que as ações do André Mendonça são mais efetivas do que as do Toffoli, não é? Do que as do Toffoli, que é. Então, é o seguinte, a gente tem que olhar as coisas pelos fatos, né? Não podemos brigar com as notícias, o fato é esse, o fato é que o Daniel Vorcaro, em prisão domiciliar não é nada, é um spa. Ele estava comandando as operações, ele estava dizendo o que tinha que ser feito. Então, isso não pode ser, ele é um criminoso, né? Criminoso que provocou prejuízos enormes, enormes para investidores, para o país, para o fundo de garantia, o fundo garantidor, e tudo isso. Então é o seguinte, tem que ficar isolado da sociedade, ficar isolado da sociedade é na papuda, onde deve ficar e de onde não deve sair mais. O Wesley Dourado, da N, ele fala o seguinte, ele mandou dois comentários. Um que ele deve fazer uma master delação premiada, né, porque, obviamente, ele estava tentando ficar solto para evitar, quer dizer, as pessoas que defendiam a liberdade dele era para evitar essa tal dessa delação, e também dizendo que ele pode ter o mesmo efeito do caso Epstein nos Estados Unidos. Tem muita informação circulando de vídeos, fotos, de festas que ele supostamente faria com modelos, inclusive modelos de outros países internacionais, com políticos, etc. E tal. Enfim, como é que eu diria? Orgias, vamos dizer assim, né? Eu ia usar uma palavra mais chula. Mas então, realmente, hoje eu acho que Brasília vai entrar em parafuso. Esse movimento todo neste momento é sempre muito. A gente tem que olhar ele de diversos aspectos, né? Pode ser uma coisa pontual, resultando nessa prisão para justamente fazer o controle, como pode ter esse efeito de pressão, né? O comportamento lavajatista no judiciário ele não foi extirpado, muito pelo contrário, ele continua muito ativo. Utilizar o instrumento da prisão como elemento de pressão psicológica e, ao mesmo tempo, criar uma tensão a modo de criar a expectativa de que aquilo não vai terminar se o cara não entregar aquilo que alguém quer, não é uma questão que está longe de acontecer, e dentro de um cenário internacional e interno, com todos os aspectos que a gente assistiu, ao longo desse período todo, entrevistando tantos juristas, né, que destacaram que as democracias elas estão sendo atacadas por instrumentos não mais somente feitos pelos tanques, né? Você não modifica uma estrutura institucional somente pelos tanques, pelas armas. Essas tentativas não são descartadas, mas elas não deixam de ser utilizadas. E a história também mostra para a gente que certos aspectos, certas informações, certas situações que são colocadas como escândalo, que depois não se configuram como escândalo ou que se reafirmam como escândalo, elas também têm a mão invisível de certos setores. Então, eu estou olhando tudo isso daí com muita desconfiança, com muita insegurança em relação a quais instrumentos estão sendo utilizados para se chegar a um determinado ponto, né? O André Mendonça assumiu o processo com um objetivo,
pelo que tudo indica, né? As ações dele, as decisões dele vão tudo numa direção que favorece a certos setores. Isso está muito declarado ali, muito, muito claro para mim ao longo desse período, né? Mário, então bem-vindo aqui de volta, né? Você teve aí uma oscilação na internet. Eu vou, antes de te passar a palavra, só ler a nota completa da Polícia Federal, porque ela fala o seguinte: não é só o Daniel Borcaro, tá? São 4 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Está aqui a nota oficial da Polícia Federal. A PF deflagrou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados pela organização criminosa. 4 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão, São Paulo e Minas, né? Ordem de afastamento de cargos públicos, então tem que ver quem que tem cargo público, né? Sequestro e bloqueio de bens até 22 bilhões de reais, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas. Então, ao que tudo indica, quer dizer, é muito mais do que a simples prisão do Daniel Borcaro, Mário. Me parece o início de uma ofensiva muito potente que não vai se deter neste ano. Me parece o início de um padrão para o qual é preciso prestar bastante atenção sobre as repercussões que isso pode ter, repercussões políticas e eleitorais, não é? 22 bilhões, não são 22 milhões, são 22 bilhões, bilhões bloqueados. Então, onde é que estava tanto dinheiro, né? Não é? Então, aí uma ofensiva precisa saber quais são esses ativos, né? E a nota da Polícia Federal não é uma nota da Justiça, é uma nota da Polícia Federal. Da Polícia Federal. E ela já caracteriza uma espécie de juízo, né? Porque ela fala de organização criminosa. É isso? Exatamente. 4 presos, 15 busca e apreensão, Minas e São Paulo, então deve ter a turma de Minas lá do Daniel Borcaro, né? E realmente, assim, quer dizer, vamos ver, provavelmente deve ter empresário, deve ter... Agora, o que me chamou a atenção nessa nota é afastamento de cargo público, deve ter algum agente público relevante também, né? Então vamos ver quem pode ser. E está citando crime de ameaça, né? Então, crime de ameaça. Que talvez seja essa a motivação do Borcaro voltar para a prisão. Exatamente. E tem toda aí eu acho, né? Não dá para ler isso de maneira inocente. Tem toda uma regimentação, né, em jogo. Tem uma espécie de ordem unida sendo encaminhada. Só não vê quem não quer, né? Há uma espécie de como é que eu posso? Pelotão da direita evangélica armada atrás do André Mendonça. Podem achar que é a justiça brasileira agindo de maneira neutra e imparcial, mas vamos ver quais são os implicados. Eu desconfio do André Mendonça. Não é? Mas ontem, Mário, só para colocar um elemento para a gente já entrar nesse tema também, né? Quer dizer, estava surgindo o próprio Nicolas Ferreira voando nas asas do Borcaro, no jatinho dele. Então, acho muito difícil que seja uma operação contra a esquerda, vamos dizer assim, né? Será? Eu acho que é o seguinte, eu acho que vai haver uma disputa em torno disso, certo? Já está havendo essa disputa a respeito de quem são os implicados, de quais serão os afetados, de que tipo de repercussão política e eleitoral haverá em torno disso. Mas eu imagino, até pelo tom da nota, ela me parece já indicar, e eu tenho a impressão, indicar uma espécie de culpabilização e criminalização daquele tipo da Lava Jato. Mas pode ser que eu esteja enganado. Vamos esperar as informações. Só ler aqui a Eletra. Parabéns ao terrivelmente evangélico. Não vamos fazer dele um herói. E aqui, o Carlos César dizendo que o Mendonça vai proteger a igreja da Lagoinha, né? Que é a igreja lá ligada ao Nicolas Ferreira. Eu não sei, mas, Alex, tendo lido essa nota da PF, o que você diria? E, enfim, quem será atingido por essa eventual delação do Daniel Borcaro?
Não vai ter delação, Daniel Porcaro. Esses 22 bilhões, claro, é a grana dele, né? Quem tem 22 bilhões? É o Daniel Será que ele tinha Porcaro. tudo isso, Alex? É muito dinheiro para uma pessoa ter, hein? É Muito muito mais, dinheiro. porra. Pô, é muito dinheiro. Léo, se ele deu um prejuízo de 40 bi, para onde foram esses 40 bi? Se não para ele. Essa É. grana foi bloqueada porque ele estava movimentando essa grana para comprar aliados, para cumprir ameaças e tudo isso. Por isso que essa grana foi bloqueada. Como eu estou dizendo, prisão domiciliar não é nada. Eles estavam movimentando essa grana, por isso a grana foi bloqueada. Não vai ter delação nenhuma do Daniel Porcaro, eu já disse e repito. Primeira coisa, quando alguém delata, reconhece o que é o criminoso. Confessa o crime. A primeira coisa, quando você delata, é o seguinte: eu sou criminoso e vou delatar os caras que estavam comigo. Ele não vai fazer isso. E depois é o seguinte: ele não vai delatar os seus aliados, porque ele espera a proteção desses aliados. Então é uma Mas ele não besteira conseguiu a falar em proteção, delação. Alex. Ele não conseguiu e está indo para a cadeia. Quer dizer, ele pode delatar os políticos. Eu acho que o objetivo é esse. Você tem toda razão. Mas qual é a esperança dele? É que ser ajudado pelos aliados. Então ele não vai entregar os aliados. Ele não ganha nada com a delação. Ele já está condenado. Ele vai ter uma pena imensa. Nenhuma delação vai ajudá-lo. Primeira coisa, quando ele delata, ele vai confessar o crime. E ele não vai confessar o seu crime. Ele vai sustentar que é inocente até o fim. Porque quando ele confessa que cometeu os crimes, o processo anda muito mais rápido. Que na semana passada. E ele não quer que o processo ande rápido. Ele quer que demore uns 7 anos. Então, não vai haver delação. Não tem delação nenhuma. E essa grana é a grana dele. Quem tem 22 bi? Se não, o Daniel Porcaro. E essa grana foi bloqueada para ele parar de usar esse dinheiro em seu benefício. Vamos ver. Bom, aqui ó, a Ana Gavão está dizendo: agora entendo o desespero do Carlos Viana e os mineiros da igreja da Lagoinha, pau no galinheiro. Aí, Daíne, eu quero botar, não vou botar o vídeo inteiro, não, vou botar rapidamente aqui, porque tudo está meio que relacionado, né? Por que o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, validou aquela sessão ilegal que quebrou o sigilo do filho do presidente Lula, né? Talvez, né, hoje, porque tem uma guerra fria aí. Hoje tem operação da Polícia Federal também no Amapá, né, sobre fraudes aí com políticos ligados ao Davi Alcolumbre. Vamos ouvir rapidinho aqui, só para ver o argumento dele, eu já te passo. Informo que na semana passada tivemos um episódio na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as investigações no INSS. Informo ao Senado Federal e aos senadores e às senadoras que solicitei da Advocacia do Senado Federal um estudo aprofundado com o apoio da Secretaria-Geral da Mesa, também da Consultoria do Senado Federal e também da Advocacia do Senado Federal, do Núcleo de Assessoramento da Mesa do Congresso Nacional. Depois de todos os órgãos do Senado da República, da Casa da Federação, desde o episódio da votação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estão reunidos e estiveram reunidos até hoje para tratar sobre um questionamento que foi levantado à presidência do Senado Federal e à mesa do Congresso Nacional. Eu recebi a documentação do Núcleo de Assessoramento da Mesa e ele trata especificamente da solicitação que foi feita a partir de um requerimento à presidência do Senado Federal. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém,
Ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente. Bom, tá aí. Ele trata, na verdade, a fraude na votação como um equívoco, né, e valida a votação. E aí mantém a quebra. Tudo bem, até a Tereza Cruvinel falou ontem, já estava quebrado pela Polícia Federal, mas não dava para validar essa sessão da Câmara dos Deputados, né, Dani? Do Senado, não, da Comissão Mista, né, CPMI. Da comissão... Do contrário, caiu. É estranho essa postura, né, porque o próprio Randolph destacou que se abriu um novo precedente, então, para votação simbólica, que antes era o rito de quem estava presente. Então, não valia, na votação simbólica, o quórum de parlamentares que deu presença lá, mas que não estavam durante a sessão. O critério de validade usado pelo Alcolumbre, ele só diz que vale para os que votaram, que estavam lá e que se posicionaram contra o requerimento, na votação simbólica. Mas se fizer a conta, quem votou a favor e que estava lá também não cumpriu o mesmo quórum. Então, a conta não fecha numa ponta e nem na outra, né? Por que valida para não aprovar, mas valida para aprovar, sendo que o quórum era menor do que os quórums do presente no painel? A tese do Alcolumbre de pegar o regimento e utilizar uma interpretação para dizer que os ausentes não se levantaram, que é um negócio meio esdrúxulo, você falar, não, os ausentes não se levantaram, então vale a votação do que foi apresentado, novamente utilizar o regimento de acordo com o seu interesse. O interesse do Alcolumbre, no momento, é de uma tensão já grande com o governo, né? Isso tem se demonstrado ao longo dos últimos meses. A sabatina do Messias está aí na gaveta, esperando há algum tempo, e deu sinais no início do ano que parecia que ia andar, não andou, e também não parece que vai andar tão cedo. E tem a situação fática, como a Tereza disse, de que já está aprovado a quebra do sigilo pelo STF. O governo ia arrumar uma briga de novo, né? Vai ir até o Supremo para derrubar isso, só que, do ponto de vista geral, já estava resolvido. Então, para não tensionar mais, deixa-se como está e abre o precedente. O Alcolumbre, por sua vez, falou, bom, eu não vou me indispor com o Congresso, que já me ataca, o próprio Randolph destacou isso, os parlamentares que foram elogiar a decisão dele são os mesmos que, durante a sessão, o atacam. Então, ele achou melhor fazer o meio de campo ali e deixar isso no esfria, somando para a conta geral dele. Como você lembrou, Léo, tem lá as investigações em relação ao Amapá, dessa mesma operação em relação aos esquemas dos fundos de previdência utilizados aí no Banco Master, e isso está gerando uma conta para ele, porque o indicado lá para o fundo de previdência foi indicado, apadrinhado por ele, e tem gente querendo lá no Estado que a investigação chegue até ele. Então, o Alcolumbre está fazendo essa tensão, e já não é de agora, a tentar dizer, olha, o governo tem que tomar alguma posição lá em relação à Polícia Federal. Se não tomar, está justamente dizendo que não é meu aliado, então eu vou deixar o pau comer aqui. É exatamente isso. E vai queimar durante um bom período. Eu não vejo essa situação reverter tão cedo. O que eles querem é barrar a investigação do Banco Master. Exatamente. Vou te passar, Mário, para falar sobre o Alcolumbre, só agradecer a Elaine, que se tornou assinante, a Tereza Cristina também, e o Isaías ironizando o Alcolumbre, né? Uma nova tese matemática, um estudo profundo para dizer que 7 é maior que 14. Que cara de pau. Há uma organização criminosa no Senado, e colocando na tela, hoje tem operação policial também em Macapá, provavelmente aí aliados do Davi Alcolumbre também, porque ele meio que controla toda a política local lá no Amapá, né? Então é um pouco isso, quer dizer, os jornais hoje estão cheios de matérias sobre Fábio Luiz, tem até coluna do Hélio Gaspar, etc. e tal. Essa decisão do Alcolumbre foi bem estranha mesmo, né? Então, Mário, aí já vamos emendar Alcolumbre, Fábio Luiz
e essa Guerra Fria aí em curso no país, né? Essa interpretação do Davi Alcolumbre é um escândalo, né? Caso para entrar nos anais mesmo, não importa se eu tenho uma impressão que se isso já estava, se o sigilo já estava quebrado, isso não é a questão é a interpretação, essa é a questão institucional mais importante. Essa é a mudança, esse é o casuísmo. E isso, mais ainda do que um caso isolado, isso mostra uma disposição, de fato, no sentido de explorar e de espicaçar o governo, que é nova, mudou de qualidade, eu tenho a impressão. Há uma ofensiva sendo armada dentro do Congresso Nacional, no Senado, e na comissão destinada a fazer terra arrasada. Esse tipo de coisa é sinal de algo maior que está em jogo, não é? A luta não é pequena, ela é uma luta eleitoral destinada a sufocar o governo federal por todos os meios possíveis. Não há que ter dúvida a respeito do jogo que o Alcolumbre está desempenhando nesse momento. Isso é muito aqui, Mário, só para te passar também, porque eu não rodei o vídeo inteiro, mas é interessante, porque aqui uma assinante nossa fala assim, péssima fala do senador Randolph. Aliás, é Valdemir que fala aqui, péssima fala, porque o Randolph, não, então tá tudo bem, Alcolumbre, beleza, você decidiu, tá decidido. Achei muito estranha também a fala do Randolph depois dessa decisão, né? Ele é o líder do governo, enfim, mas só queria colocar esse elemento aí. E especialmente diante não do caso específico, mas daquilo que ele significa. Quer dizer, o caso específico já é grave. É claro que o alvo aí é o presidente Lula. Não é? É claro que o alvo aí é a campanha eleitoral, não é? E a exploração que isso pode permitir. E o principal envolvido é o candidato a presidente. E o principal envolvido é a campanha pela reeleição. Claro que haverá, e certamente isso merece ser examinado, claro que haverá gente da direita, da extrema-direita, que pode ser alvo de suspeitas, mas não são candidatos a presidente da República. Vamos ver o que vem daí. E o que é que está em jogo, na verdade, nesse momento? Se não é uma antecipação evidente do processo eleitoral, não é? Fora de hora, não é? E que fora de hora dos prazos regimentais, mas que está sendo já aquilo que orienta as ações políticas dos líderes da importância do presidente do Senado Federal. Vamos ver o que está em jogo, se isso não é também a tentativa de desviar e atrair e confundir outros personagens políticos que estão ainda indefinidos ou que podem ser usados nesse momento para, enfim, constituir essa multidão contra a presidência da República, né? Multidão política dentro do Congresso Nacional. Vamos ver se essa ação que parece defensiva do Alcolumbre, na verdade, não é parte de um plano maior, né? Que é vamos dizer assim, desdentar a presidência da República já antecipadamente, obtendo o maior desgaste possível. É isso. Alex, vou te passar aqui. Oi, pode falar. Uma informação, Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, é um dos alvos dessa operação de hoje com mandado de prisão, não foi localizado ainda. Então, o Zettel, Daniel Vorcaro, tem mais 2 que ainda precisam ser identificados. E a Alice Guimarães está dizendo, Atus confia no terrivelmente evangélico? Não é questão de eu confiar ou não, se ele prendeu, ele deve ter algum motivo para ter tomado a decisão dele. Agora, que obviamente tem consequências políticas, terá. Alex, como é que você vê, então, o tema Alcolumbre e Fábio Luiz, né, que estão crescendo aí no noticiário? Você está fechado, duas... Pode falar. Voltou. Não está fechado. O Alcolumbre podia tomar 2 atitudes, né? Ele podia anular a sessão porque foi um erro de direito, quer dizer, o Carlos Viana contou errado. Ele podia ter anulado a sessão, mas ele esgrimiu o argumento de que
o quórum que vale é o quórum registrado no painel eletrônico. Então, no painel eletrônico, havia 31 presentes, só que na sala havia 27. Então, ele confirmou que foram 14 votos. Então, ele mesmo disse, olha, o Carlos Viana contou errado. Aí podia ter anulado. Bom, se o Carlos Viana contou errado, anula a sessão. Mas ele disse, não, o Carlos Viana contou errado. Só que o que vale é o quórum que estava no painel eletrônico, era 31. Então, a oposição precisava de 16 votos, e não 14. Ele usou esse argumento que podia ter usado outro. Né? E por que ele fez isso? Porque ele continuou de mal com o governo, ele não engoliu a nomeação, a indicação do Jorge Messias, que ele está segurando e vai continuar segurando, ele está de mal com o governo e vai fazer tudo que estiver no alcance dele, ele tem um poder, ele é o presidente do Congresso, é o presidente do Senado, então ele tem um poder. Ele vai usar esse poder para, claro, para desgastar o governo. É simplesmente isso. Foi isso. Ele podia ter tomado 2 atitudes. Tomou a atitude que derrotou o governo e colocou o governo numa sinuca de bico. O que o governo vai fazer? Vai reclamar com o STF? Não dá. Então, é o seguinte, uma luta entre poderes, ele usou o seu poder, derrotou o governo, porque ele não quer, e ainda não quer, e tudo indica que não vai querer o Jorge Messias. Ele quer que o governo volte atrás, Alex, na nomeação do Jorge Messias. Com todo respeito, eu acho que tem muito... o Jorge Messias ficou pequeno nesse contexto. A grande questão é o seguinte, quer dizer, a Polícia Federal está indo para cima dos rolos do Alcolumbre lá no Amapá. Essa é a explicação. Né? O Messias, tudo bem, pode ter tido uma insatisfação, mas obviamente que ele iria compor com o Messias. Né? Eu acho que o buraco é mais embaixo aí nesse caso. Né? Mas, enfim, queria que você falasse também sobre a situação do Fábio Luiz, né? Já que tem o sigilo quebrado. Diga lá. Bom, Fábio Luiz, tomara que não tenha nada nos sigilos dele, né? É claro que ele pegou em fio desencapado, né? Essa matéria do Estadão, que dizia que, segundo interlocutores, ele reconheceu que a viagem foi paga pelo Careca, a hospedagem em Portugal foi paga pelo Careca, que ele estava em negociações com o Careca, mesmo que os negócios não tenham sido concluídas, evidentemente que ele pegou em fio desencapado, se envolveu com essa lobista, a Roberta Lucinger. Então, é o seguinte, a situação dele é muito delicada, né? Não há dúvida, isso já está nos relatórios dele, não tem nada a ver com a imprensa e tal, a imprensa está dizendo o que está nos relatórios da Polícia Federal. O aliado do o funcionário do Careca delatou o Lulinha na Polícia Federal. Ele delatou, disse, não, ele... Então é o seguinte, a situação dele é complicada, né? Claro, ele ainda não está condenado, não está investigado, mas é uma situação muito delicada e a situação foi provocada por ele mesmo. Jamais o filho de um presidente vai se envolver com uma lobista, vai se envolver com um cara suspeitíssimo. E ele se envolveu, infelizmente. Mas é como disse o Lula, se ele se envolveu, é o problema dele. O CPF dele é um, o CPF do Lula é outro. E bem mais, ninguém vai votar no filho do presidente. Vota-se no presidente da República. Se o filho do presidente cometeu desatinos, vai ter que arcar com as consequências. Deixa eu trazer mais informação aqui sobre a prisão do Vorcaro, né? Tá aqui isso aqui é bem importante. Vamos lá. A decisão de André Mendonça de mandar prender Daniel Vorcaro é resultado de trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro, né? Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp batizado de, entre aspas, a turma, em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários, jornalistas inclusive, né? Num dos casos em que Vorcaro, inclusive, deu autorização para que a ação fosse concretizada, pessoas contratadas pelo ex-banqueiro simulariam um assalto contra a vítima e praticariam atos de violência contra ela. Do grupo A Turma participavam desde um ex-diretor do BC, então tem um ex-diretor do Banco Central,
um ex-chefe de departamento do Banco Central e até um policial civil responsável por dar curso a ações milicianas autorizadas por Vorcaro. Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, também fazia parte da turma. Essa nota aqui é do Lauro Jardim. Então, Daiane, parece que é um negócio mafioso mesmo aí. Diga aí, Daiane. Vamos ver o que vai trazer dessas conversas, né? Há uma citação da Polícia Federal aí nessa nota de invasão de telefones, né? De aparelhos, né? Então, como era feita essa invasão? Que tipo de instrumento era utilizado? E essa citação sobre envolvimento de policial utilizava algum mecanismo de invasão que é público? E se não é público, aonde conseguiram esse equipamento, né? Que tipo de invasão é essa? Era um hacker que fazia via WhatsApp ou havia, enfim, tem muitas explicações a serem dadas e em que tempo isso aconteceu, né? Agora, foi antes, a invasão foi feita no período do ano passado, foi durante esse período da prisão que ele já estava sob esse regime. Então, tem muitas pontas aí para serem esclarecidas, mas, do ponto de vista geral, tudo isso já sinaliza o tamanho dessa investigação que pode ter efeitos muito grandes diante das pessoas que possivelmente serão envolvidas. Você citou jornalistas, mas será que tem ministros? Será que envolve outros parlamentares? Mas me chama a atenção isso acontecer justamente um dia depois, ainda que tudo isso tenha esse efeito, e a gente vai descobrir, aconteceu um dia depois da repercussão que estava muito grande em relação ao Nicolas. O Nicolas foi às redes, não foi lá com a tela preta para se explicar, como geralmente faz, para fazer todo aquele engajamento, impulsionar financeiramente também as suas publicações. Ele deu uma explicação que não surtiu efeito e, principalmente, foi apontando na direção dessa Igreja da Lagoinha. O Zetel, para a gente lembrar também, foi o maior doador de campanha de Bolsonaro e de Tarcísio, e botou muita grana pessoalmente, nominalmente, individualmente, foi o que mais contribuiu com a campanha de Bolsonaro. Então, ele tem lado. Dentro dessa relação do Zetel, tem a tal Igreja da Lagoinha. A Igreja da Lagoinha não é só uma igreja, era uma fintech. Eles criaram um banco virtual que o tal Valadão fechou um dia depois da prisão de Vorcaro. Então, essa fintech que ele criou um banco com o objetivo de atrair o público evangélico e os investimentos cristãos, o dinheiro cristão, ele criou justamente com o Vorcaro e fecha um dia depois da prisão. E essas investigações também ligam o Zetel e ligam essa Igreja da Lagoinha. Então, acho que tem muita coisa aí para sair. Enquanto o pessoal fica colocando foco no Lulinha, que nada tem de prova, elemento que sustente os indícios, tem indício pra caramba sobrando nesse lado aí da Lagoinha, né? Não, com certeza, né? Aliás, que igreja é essa da Lagoinha, né? Que coisa que gera tanto dinheiro assim. Eles fazem espaço VIP dentro da igreja, eu nunca vi isso. Espaço VIP, você paga para ter um espaço VIP para ficar mais próximo do púlpito. É um negócio de louco. É inacreditável. Bom, Mário, ontem você publicou esse artigo aqui. Valdemar fala de 3 milhões do cunhado de Vorcaro para Bolsonaro e a mídia abafa, né? Bom, o cunhado é o Zetel, que está na lista dos presos, só não foi encontrado ainda, mas logo vai ser. Conta para a gente sobre esse artigo e, enfim, o Valdemar ele entrega muita coisa, né? Às vezes parece que ele quer entregar o Bolsonaro por algum motivo. Diga, Mário. Na entrevista para o Canal Livre, o Valdemar fala que muita coisa vai aparecer ainda, que tem muita gente envolvida, que empresários, que o escândalo é muito grande e que vai derrubar muita gente. E aí ele cita de passagem também que foram destinados 3 milhões para a conta do Bolsonaro e mais dinheiro para a conta do partido, né? Eu imagino, de forma benévola, que esses 3 milhões tenham sido colocados na conta de campanha do Bolsonaro, certo?
né, mais Assim como, Mário, o voo do Nicolas também é um ato de campanha, né? Um crime eleitoral. Esse é outro ponto, né? Exato. E é sério também nesse caso, não é? Porque já houve mandatos cassados por conta desse tipo de situação. Essa jurisprudência vai ser observada também nesses dois casos, especialmente no caso do voo, porque eu imagino, talvez, que esse dinheiro tenha sido colocado na conta eleitoral do Bolsonaro. Mas o que mais me surpreende é o silêncio geral em relação a isso. Qualquer ilação, qualquer sugestão de ilegalidade ou de compromisso ético por parte do Alexandre de Moraes ou por parte do Dias Toffoli merece manchetes intermináveis ao longo de semanas, nas capas dos jornalões, nas capas dos sites, nos portais, de forma incessante. Isso passou batido. Isso ninguém mais se refere a esse caso. 3 milhões na conta do Bolsonaro, vindos do esquema criminoso do Fabiano Zettel e do Daniel Vorcaro. Obviamente, isso não merece atenção. E tem gente dentro do governo muito preocupada com o fato de que não se dá mais o destaque que há uma certa, inclusive, uma certa passividade nossa diante de coisas tão evidentes. É bem verdade que a Gleisi Hoffmann, a ministra, deu destaque para esse assunto, mas, em geral, não há destaque para esse assunto, nem mesmo entre nós. E aí eu fico preocupado, porque é normal que a imprensa lavajatista, a imprensa golpista, a imprensa de direita, a imprensa hegemônica, a neoliberal, aquela que é a favor do Flávio Bolsonaro, ela omita, porque eles querem centrar fogo no Supremo Tribunal Federal, eles querem centrar fogo no Dias Toffoli, no Alexandre de Moraes, no Gilmar Mendes. Então é normal. Agora, normal, mais ou menos, é criminoso, mas é normal. Agora, nós também temos que começar a dar destaque para isso. Estamos sendo cobrados a dar mais destaque para isso, e acho que eu tentei ali um pouco puxar esse fio, sabe? Puxar essa notícia para dar mais destaque a esse assunto que passou batido e continua, ninguém fala, não tem nem notinha. Não tem, por que não tem? Tem que ir atrás desse assunto, tem que dizer, tem que aumentar a conexão do Bolsonaro com o Daniel Vorcaro e o Zettel, não é? É isso. Aqui, ó, tem novidades aqui, eu já vou passar para você, Alex, rapidinho. Né? Aqui, ó, os funcionários públicos afastados são 2 servidores do Banco Central, Beline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza. Os 2 atuavam no Departamento de Supervisão Bancária e, segundo a Polícia Federal, eram aliados do Daniel Vorcaro. Né? Também tem uma matéria... grupo, a turma? Estavam nesse grupo eles também, não? Acho que estavam no grupo A Turma, sim, porque, pelo menos na matéria anterior, falava que um deles estava, pelo menos. Padoelin está dizendo, pergunta para o Alex, se não julgarmos as pessoas pelos atos passados, vamos julgá-los pelo quê? Pelo que achamos que fará no futuro? Mendonça tem uma história ligada a um passado que não pode ser desconsiderado. Então, já peço para você responder essa pergunta que é para você também. Diga, Alex. E essas novidades aí do caso que estão surgindo a toda hora, né? Eu acho que não vale a pena brigar com a notícia, né? O que a gente tem que ver é o que a pessoa fez agora. O que o Mendonça fez agora foi positivo, né? Não é para ser herói, não tem nada de heroísmo nisso. Está cumprindo o papel dele. A grana bloqueada, mandou prender o cunhado. Então, é isso que ele está fazendo agora. Agora, mas no passado é terrivelmente evangélico. Então, agora tem que ver o que ele fez agora. O que ele fez agora é isso. Ele está, pelo que você leu aí, Léo, o Vorcaro estava usando essa grana para comprar pessoas, para continuar ameaçando, né? Está se vendo aí que ele ameaçava jornalistas, que ele queria armar confusão, quer dizer. Então, por isso essa grana foi bloqueada. E, claro, que é uma organização criminosa perigosíssima, que não atuava só, não é só crime do colarinho branco, como outros casos históricos de bancos que faliram e tal. Não, uma organização criminosa, com ameaças a jornalistas. Então, o que o Mendonça fez agora?
Ele tá cumprindo seu papel, não tem nada de herói, ninguém é herói. Não vamos agora dizer, mas vamos exaltar. Não estou exaltando André Mendonça nenhum. Eu só estou colocando a bola no chão. Né? Ele fez isso e fez corretamente. Tem que parar com as ameaças. Por que foi bloqueado o dinheiro? Porque com esse dinheiro ele estava comprando as pessoas. E essa infiltração do Banco Central é terrível. Né? É terrível. Quer dizer, ele tinha aliados no Banco Central. Né? Diretores, então é terrível. Né? Realmente é uma organização criminosa perigosíssima que ele estava comandando, e enquanto prisão domiciliar ele continuou comandando essa quadrilha. Léo, e o caso, fala, Mário, a urgência do caso é porque envolve violência, certo? Também, né? Nesse caso. Teoricamente tem ameaça de violência, inclusive contra jornalistas. Aí tem que ver as mensagens, quem eram os jornalistas supostamente ameaçados. Eu desconfio que seja Malu Gaspar, né? Provavelmente. Né? Enfim, a notícia está saindo no Globo. Eu queria trazer só mais uma notícia aqui, já que a gente está... aqui, ó. A Deise está dizendo que agora o Zé, o pastor da Lagoinha, também foi preso. Muita gente compara o caso Vorcaro ao caso Epstein, né? Eu vou ler aqui, e peço perdão pelas palavras aqui, o trecho de uma matéria da Folha de São Paulo que acabou de ser publicada, né? Como eram as festas de Vorcaro com autoridades, né? Olha aqui, o Ministério Público do Pará fez uma representação recomendando abrir a abertura de processo para identificar autoridades que teriam participado de festas na casa de veraneio de Vorcaro em Trancoso, na Bahia, né? E essa casa ganhou o apelido de Cine Trancoso, né? Bom, aí está aqui. A casa foi comprada por empresas ligadas a Vorcaro e essa venda foi parar em um processo na Justiça em que são descritos detalhes de transtornos provocados quando ele ainda era locatário. Aí diz assim, ó, Vorcaro se hospedou no imóvel que pertencia à empresária Sandra Habib, mulher de Sérgio Habib, presidente da Jaque Motors Brasil. Aí diz a Sandra Habib, o Vorcaro encheu a minha casa de putas, ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior, né? Então tá aí essas mensagens dessa Sandra, né? Então, Daiane, vai aparecer também esse negócio aí de, vamos dizer assim, uso de garotas de programa para conquistar favores aí de altas autoridades. Diga, Daiane. Eu sinceramente, Léo, eu acho que tem tantos elementos dentro desse caso que essas festas, que não é nenhuma novidade dentro do ambiente político e no mundo, secularmente também utilizado o mecanismo de usar o sexo, usar as garotas de programa, as meninas do job, o nome que queira colocar nisso, que eu olho para isso e falo, a atenção está, às vezes, fora do foco. Eu acho que tem muita questão envolvendo, tecnicamente mesmo, ali os elementos de corrupção, de uso político, e essa questão acaba sendo um elemento dentro de um guarda-chuva que incorpora, claro, tem o seu efeito, mas não é o central dentro desse âmbito das investigações. Certamente, essa questão do uso do sexo, o uso desses instrumentos é parte da política não de hoje, e com esse tipo de personagens, esse tipo de perfis, né, que se intitulam família, conservadores, defensores dos bons costumes, tudo isso se configura no lado real da vida, muito diferente daquilo que se discursa. Né? A gente está falando de um bando de homens brancos, mais velhos, que conservam esse discurso de fachada. Vai surgir, em cima disso, um bando de sujeira que todo mundo já sabe que pode ser utilizado, mas eu não acho que isso ainda é o principal. Acho que tem muita corrupção, muito dinheiro, como o caso aí das campanhas, o uso, por exemplo, o caso do Nicolas, o Nicolas já está achando que quem vazou a informação do uso dos jatinhos foi Fogo Amigo, ele está achando que foi o Eduardo, está achando que foi a turma dos bolsonaristas, justamente para queimá-lo. Esse é um ambiente que para mim, é mais suscetível ainda de trazer elementos que sejam realmente
sustentável dentro de uma investigação como essa que está em curso aí, que envolve 22 bilhões. Né? Só trazer uma informação importante aqui antes de fechar, se o Mário e o Alex quiserem comentar também esse uso da prostituição, no caso, né? Mas olha que curioso, né? O grande aliado do Vorcaro, que foi afastado pelo André Mendonça, foi diretor de fiscalização durante a gestão do Roberto Campos Neto e foi afastado pelo Gabriel Galípolo, né? Então, o Vorcaro tinha o diretor de fiscalização do Banco Central durante a gestão Campos Neto, segundo a Polícia Federal. Diga, Mário. É gravíssimo. Isso é gravíssimo porque se o diretor de fiscalização do Banco Central era uma pessoa ligada a... Eu não sei se fazia parte desse grupo. Eu não sei se fazia parte desse grupo a turma. E se estava envolvido em acertos com um banqueiro, acertos que podem vir a ser caracterizados como criminosos, não são ainda, né? É muito grave, porque não é, e é gravíssimo. Talvez seja o crime mais grave de todos esses, é essa combinação entre o poder público, entre um funcionário público e aqueles que são aqueles sobre os quais ele tem que investigar. Né? É gravíssimo. Não sei se envolve dinheiro, mas pode ser que envolva dinheiro, se isso acontecer, se isso se confirmar. Isso pode caracterizar, né, na verdade, uma corrupção até pior do que aquela que envolve diretamente o dinheiro, porque vale muito comprar a diretoria de fiscalização do Banco Central do Brasil. É uma posição que pode ser bilionária, essa sim pode ser bilionária, porque a omissão da fiscalização do Banco Central é a permissão para a continuidade, para a existência de crimes. Então, é preciso realmente investigar isso a fundo, gravíssimo se essa revelação se confirmar. É uma guerra, né? Alex, comentário final, se você quiser falar sobre essa questão do Banco Central ou das garotas de programa aí, de Trancoso, né? Não, eu acho que não tem nada a ver com o Epstein, né? O Epstein não era casa de gato de Dizem que ele filmava também, Alex. Tem informação de que ele filmava para chantagear. O negócio do Epstein era corrupção de menores, né? Esse negócio de garoto de programa é pinto, né? Desculpe, não é pinto perto do que era o Epstein. O Epstein é outra coisa, é uma coisa muito mais grave, envolve menores, envolve corrupção de menores, envolve, nossa, violência. Não, festinha com garoto de programa em Brasília, né? A gente sabe, em todas as épocas houve Você isso. já ouviu falar do Circo do Digênio, Alex? Você nunca ouviu falar do Circo do Digênio em Brasília? Não, desse nunca ouvi falar, mas ouvi falar de outros. Tá. Em todas as épocas, isso aí, quer dizer, quem tem muita grana não sabe o que fazer com dinheiro. Então vai comprando coisas, vai comprando pessoas e tal. O grave são as ameaças, né? O grave é comprar bandidos, comprar policiais, fazer ameaças, né? Isso que é o grave. É por isso que o Daniel Vorcaro tem que continuar preso. Essa prisão preventiva tem que durar até o trânsito julgado. Não pode mais voltar para a prisão domiciliar, assim como o Bolsonaro, né? O que aconteceu hoje mostra que essas pessoas perigosas não podem ficar em prisão domiciliar. Não podem. É o mesmo que ficar solto. Então, nem Daniel Vorcaro, nem Bolsonaro podem voltar para a prisão domiciliar. Bom, vamos trazer aqui o Auler e o Aquiles, tem muita informação sobre isso também. Valeu, abraço a vocês aí. Abraço, bom dia. Obrigado. Então vamos aqui já trazer a Daphne, o Aquiles e o Marcelo Auler também, que foi quem nos deu a notícia em primeira mão, como sempre. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Aquiles, bom dia, Marcelo, bom dia, comunidade. Tudo bem? Vamos lá. Bom dia, Aquiles, você está bem? Oi, Leonardo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia, Auler e a nossa comunidade. Naquele dia, né, bem brasileiro, assim, já começa a 120 por hora. Exatamente. E um dia que, assim, capaz de superar as notícias sobre o Irã, né? Só agradecer aqui ao Júlio Rocha, como sempre, admirado com a posição da Daiane. Bom dia, Marcelo, você está bem? Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Aquiles, bom dia, comunidade. Na verdade, a semana está quente, né? Você ontem teve várias decisões, o Dino
agindo para impedir saque de dinheiro de emenda, o Dino liberando um documentário sobre o qual eu vou falar mais tarde com a Daphne e o Raymond, os menores aqui, os menores não, os garotos de 19 anos sendo presos depois de um estupro coletivo. É muita coisa acontecendo nessa sociedade brasileira que a gente... Mas eu vou pedir para vocês se concentrarem nesse caso do Vorcaro, né? Até porque, aparentemente, né, era um braço direito do Campos Neto que está sendo aí afastado do Banco Central, né? E eu vou agradecer aqui também a Eluzia Gonçalves. Eu vou deixar vocês passar para a Daphne conduzir, mas o que vocês puderem trazer de caso Master, eu acho que é o assunto mais importante aí. Valeu. Estamos esperando a decisão do André, né? Eles vão soltar a decisão do André daqui a pouco, do André Mendonça. Então vamos ver a decisão dele. Deve ser aquela decisão enorme, 40 páginas, coisas assim. Mas estamos esperando. Então, essa foi a terceira fase, né? Segunda que prendeu o Vorcaro, né, Marcelo? E Aquiles. O que você conseguiu apurar aí enquanto o Léo ainda estava no ar para a gente? Depois eu passo para você, Aquiles. Não muito mais do que o Léo já informou. São 4 prisões, uma do Vorcaro, outra do cunhado dele. As outras 2 eu não sei quem são. A Mônica Bergamo está dando o nome dos 2 funcionários do Banco Central afastados. Um deles é o ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza. O outro foi Bellini Santana. Segundo a Mônica Bergamo na Folha, Souza comandou a diretoria de fiscalização de 2019 a 2023, ou seja, no final do governo Bolsonaro, lá no Banco Central. E assinou a autorização da compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro, que aí rebatizou para Master. Esses 2 servidores já estavam afastados do cargo pelo atual presidente do BC, Gabriel Gallipo. A decisão, no entanto, era administrativa. Agora veio uma decisão judicial. Eles são concursados, tinham sido obrigados a pedir afastamento de seu cargo de chefe de departamento em janeiro e eram atualmente chefe de departamento de supervisão bancária. Eles vão deixar, agora eu não sei se eles estão... Não sei quem são os outros 2 presos, eu estou tentando descobrir, mas não sei se eles são os presos, acredito que não. Uhum. Vamos ver o que sai agora ao longo desse dia, da manhã aí. E você, Aquiles? Na hora que ele foi dar um golinho d'água, eu passo a palavra para ele. Bom dia, Aquiles. Bom dia para você também, querida. Bom dia, Aula e a nossa comunidade. Trazer vamos dizer assim, uma complementação e uma tentativa de raciocínio aqui, já em cima dessas informações, meio a quente, e vou pedir também para o Auler me ajudar, caso eu me equivoque. Esses 2 servidores que foram afastados pelo ministro André Mendonça, né? Que aí também tem um aspecto que a gente precisa avaliar depois, a conduta do ministro André Mendonça, se ele está protegendo alguém, isso não leva a crer que ele está nessa primeira avaliação. Mas essa decisão dele, que afastou, como disse o Auler, o Bellini Santana e o Paulo Sérgio Neves de Souza, queria me concentrar aqui no Bellini. O Bellini de Santana, que era o chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, o DESUP, ele chegou a ser cotado para ser diretor de fiscalização do BC, num cargo que hoje é ocupado pelo Ailton de Aquino Santos, aquele mesmo diretor que foi que prestou depoimento, né? Inicialmente fez a cariação, o da cariação, não é isso? Ele não participou, é isso que eu ia dizer, ele não participou da cariação, né? Inicialmente o Toffoli determinou, mas ele acabou não participando. O que acontece? Esse Bellini, Auler, quando ele era diretor, ele tomou decisões que foram contrárias ao Banco Master. Veja, foi ele quem encaminhou diversos documentos ao Ministério Público Federal relatando inconsistências em operações do Banco Master.
Uma delas, vou citar aqui para você, segundo a matéria da Thaís Barcelos, do jornal O Globo. Um desses documentos, Bellini relata, enviado ao Ministério Público Federal, Bellini relata uma operação de compra suspeita de carteiras fictícias de crédito pelo Banco Master no final de 2024, que acabou sendo desfeita no início agora desse ano. Já agora, em outro trecho, ele diz ao Banco Central, ele diz ao Ministério Público Federal que o Banco Central não identificou indícios de irregularidades em transações de crédito consignado originadas pelo próprio Banco Master. Então, assim, analisando a quente, a gente precisa ver qual é a participação delituosa desse servidor do Banco Central no que resultou na sua prisão. Sabemos que até o que foi divulgado, né, se integrava um grupo de WhatsApp, do qual o Vorcaro e o seu cunhado também integravam, chamado A Turma, e nesses se planejavam atos de violência contra pessoas que seriam adversários do Vorcaro, né? Os motivos até agora elencados foram esses. Mas, Auler, e aí é o ponto que eu quero chegar, esse Bellini, se ele for um dos presos e achar que fez o que era devido, né, na sua função lá, relatou ao Ministério Público Federal, talvez não tivesse de acordo com a omissão determinada, supostamente, talvez, determinada pelo Roberto Campos Neto, a deixar correr o Banco Master e as operações dele, ele tem coisas para falar. Então, vamos aguardar aí como é se é um dos presos, né? Já estava afastado, como você lembrou, isso fortalece a posição do Gabriel Galípolo, diante das acusações de que não passou pano para esse crime, né? E eleva a atenção sobre o mundo político em Brasília, porque uma prisão do Daniel Vorcaro, eu vou dizer para você que não tem comparações, tem equivalente sim com o caso Epstein, com base no que a gente está vendo, das festas, das cooptações, das chantagens e que envolviam grande parte do meio político brasileiro. Então, Auler, muitas emoções estão vindo aí para a gente até essa semana acabar ainda. Bom, a gente vai acompanhar e esse objetivo dessa terceira fase da Operação Compliance Zero era para investigar a possível prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. Queria saber como é que vocês veem, digamos assim, essa diretriz da Polícia Federal, porque crime de ameaça, quem é que estava ameaçado, né? Eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso. Diga, Auler. Não, peraí. Vamos botar os pingos nos is. Vamos. Primeiro, Aquiles, eu não tenho certeza se os 2 servidores do Banco Central foram presos também. Eu estou questionando lá no Supremo quem são os outros 2 presos. Nós sabemos que um é o Vorcaro, outro é o cunhado dele, o Zé Tel. Agora, os outros 2 nós não sabemos. Talvez sejam esses 2. As ameaças, Daphne, estavam sendo feitas no tal grupo de Zap. Sim. Né? A quem? Parece que a jornalistas, inclusive. Alô. Mas não vazaram ainda. Eu espero ler a decisão do André Mendonça para ver se ele fala. Eu não tenho dúvidas, Aquiles, Daphne e comunidade, de que o ministro totalmente evangélico, absolutamente, está tomando as decisões corretas. Ele não é bobo. Ele não é burro. Ele sabe que o foco está em cima dele. Ele já viu a confusão que deu com Dias Toffoli, que não tomou decisão incorreta, mas foi mal interpretado. Quando Dias Toffoli determinou 4 peritos, ele estava evitando que caísse na vala comum da Polícia Federal e vazassem as informações como vinham vazando antes. Entende? Ele tomou decisões que foram mal interpretadas. Eu acho que ele tem que explicar o Dias Toffoli
a questão do imóvel lá que o Boccaro, que o banco do Boccaro comprou, mas isso é outro problema. Agora, eu não tenho dúvidas da ação do André Mendonça. Me desculpe, Agora... quem acha que ele é suspeito, que ele é isso, eu acho que ele sabe que o foco está nele. E eu não duvido, só para completar uma coisa, eu não duvido do trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal tem agido com isenção, sem partidarismo, daí até porque pediu a quebra de sigilo do Lula, do filho do Lula, do Fábio, porque ela sabe que está num governo que não é aquele governo que nós reclamávamos do Bolsonaro, que ameaçava a Polícia Federal se investigasse a família dele. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que nós temos que... Agora, até que me prove o contrário. Até que me prove o contrário, eu estou acreditando nas instituições. O Ale Carioca, obrigada, Ale, aqui pelo apoio, disse que ficou claro que Toffoli estava se protegendo. Agradecer a Elúzia Gonçalves, obrigada, Elúzia, por ter se tornado membro aqui. O Auler falou de uma coisa importante, né, Aquiles? O timing. O timing do André Mendonça. Ontem a gente estava aqui justamente falando do Nicolas, que voou lá no avião do Boccaro durante a campanha, e da entrevista do Valdemar, dizendo que o próprio Bolsonaro também recebeu dinheiro nesse esquema aí. Como é que você vê o timing, Aquiles? Daphne, está tudo muito concatenado e numa velocidade estonteante. O que acontece sobre o timing? Só adicionando um elemento, que foi a prisão acabou abreviando, interrompendo o depoimento do Daniel Vorcaro lá na comissão do Senado, Auler, né? Quem deve estar chateadinho... Era hoje, não? Acho que não. Acho que não era hoje. Acho que era hoje. Acho que era hoje. Eu acho que não vai impedir, não, porque foi autorizado aí, pode ser por videoconferência também. Não sei. Vamos checar isso. Interessante, se ele preso vai... Porque eu acho que cria um filtro a mais de dificuldade aí, num depoimento que já tinha sido marcado, adiado, remarcado, enrolado ali. Quem deve estar chateado é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Renan Calheiros, que era quem estava articulando esse depoimento, né? E o timing também, quando você bem lembrou aí, Daphne, essa questão do envolvimento do Nicolas Ferreira com o Daniel Vorcaro. O Nicolas Lagoinha Vorcaro é igual a Banco Master, porque tudo isso é o Bolsomaster que está se revelando muito mais contaminando o campo da direita do que quererem respingar qualquer coisa no campo progressista, no governo. Até essa decisão esdrúxula do Alcolumbre de validar aquela sessão que quebrou o sigilo do Lulinha foi soterrada por essa prisão hoje do Daniel Vorcaro e do Fabiano Zettel, né? O Fabiano até agora não acharam ele não, tá? Foi pedida a prisão dele, que é o cunhado, né, ligado ao Banco Master. Ele é alvo da operação, mas ele não foi encontrado. Até agora não conseguiram localizar ele não. Estava olhando aqui. Tá ainda solto. E os outros servidores continuam sem o nome divulgado, né? Os outros dois alvos, aliás. Presos, os outros dois presos, né? Já foram presos? Não sei, não tem resposta. Por isso que eu acho que não divulgaram ainda a decisão. Eles só divulgam a decisão depois que as prisões e as buscas são complementadas. Isso. Desculpa, gente. Não deu tempo de fechar o microfone. Daphne, só queria um ponto aqui, que sobre os impactos financeiros, né? Daiane tinha falado no bloco anterior sobre o banco da Igreja Lagoinha e essas ligações perigosas entre igrejas e sistema financeiro. Não é de hoje que igrejas têm bancos, né? O Banco do Vaticano.
Tem um banco aí que vende CDBs acima de 100% do CDI, minha gente, chamado Digimais. Corram dele, viu? Porque é o banco do Edir Macedo, que está aí, inclusive, sendo alvo de um calote de 500 milhões de reais em transações. Mas foi um timing, já que a gente está falando essa palavra, um timing muito concatenado, ter essa operação no Banco Master e o banco ligado à Fintech, o banco digital ligado à Lagoinha, encerrar suas operações, não é? Assim, olhando agora de fora e com esses novos elementos, com essa informação da ligação do cunhado do Vorcaro, que é ligado à igreja, né? E os tentáculos do banqueiro sobre o mundo político, será? O que aconteceu ali? O Valadão arregou? Ficou com medo? Viu que não tinha pano para manga? O que acontece? E outra, assim, né? O Banco Central, tudo isso que aconteceu com o Master, vai ensejar um sistema mais protetor, uma remodelação, uns critérios mais rígidos sobre a operação das fintechs? Ou não? Ou vai continuar sob os mesmos parâmetros? Essa vamos dizer, talvez seja a maior responsabilidade hoje que recai sobre o Banco Central. Fazer com que novos casos, como o do Banco Master, não venham a existir. Eu estou vendo aqui um outro assunto, gente, a gente já daqui a pouco volta para... Deixa eu só complementar aqui. Eu vou ler uma matéria aqui do Fábio Serapião, do UOL. Segundo ele, a Polícia Federal, essa matéria explica uma pergunta que você fez anteriormente, encontrou mensagem em que Daniel Vorcaro planejava ações contra quem considerava adversário. E foi com base nisso que pediram a prisão dele. O banqueiro integrava o grupo chamado A Turma, no aplicativo. No grupo, a PF encontrou diálogos sobre ações contra supostos adversários do banqueiro, entre eles jornalistas. E a PF descobriu que Vorcaro se valia de serviços de policiais aposentados, há entre uns dos envolvidos hoje, não sei se com a prisão ou com a busca, um policial civil aposentado, para monitoramento de adversários. Então, era esse o motivo da prisão, que ele estava indo atrás dos adversários políticos, perseguindo, inclusive com policiais civis aposentados. Perfeito. Boa. A gente vai seguir nesse assunto, né? O Auler vai entrar aqui mais tarde novamente, no horário dele, que ele entrou mais cedo. A gente, inclusive, hoje tem entrevista com o Raymond, que está acolhendo a vítima daquele estupro coletivo que aconteceu aqui no Rio, junto com o Diego Mondego, né? Estava vendo no Instagram do Diego Mondego, até falei com o Auler. Rodrigo Mondego. Eu estava tentando lembrar o nome. Rodrigo Mondego, advogado de direitos humanos, e o Raymond está acolhendo. A gente vai falar sobre isso. Vamos voltar a falar sobre esse assunto do Banco Master, da prisão do Vorcaro, porque vai ter mais notícias aí ao longo da manhã. Só queria dizer aqui que tem uma notícia de agora de manhã, que é a prisão do ator José Dumont. Ele foi preso hoje de manhã no bairro do Flamengo. Ele é acusado de pedofilia, ele é acusado de abusar de um menor de 11 anos, filho de um ambulante ali que trabalhava perto do prédio dele no Flamengo. Então, ele foi levado para a delegacia por agente da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual. Esse caso teve origem em 22, quando, enfim, ele foi acusado e agora ele foi preso essa manhã de hoje. Para o cumprimento de pena, não, Daphne? Cumprimento de pena, exatamente. Então, ele já foi acusado, julgado e condenado, né? Isso, Ele está sendo recolhido para cumprir a pena. Lamentável. Prisão definitiva, após trânsito julgado no Tribunal de Justiça, TJ do Rio de Janeiro. Tá?
É uma pena, é um grande ator, é um ator paraibano, inclusive tem uma trajetória aí na teledramaturgia brasileira, mas que cometeu esse crime lamentável aí que precisa pagar por ele. Exatamente. É isso, gente. Queria saber se vocês ainda têm mais alguma coisa para falar, e a gente ainda tem um tempo ainda, se quiser comentar, Marcelo. Não, eu estou esperando receber notícia do Supremo para poder trazer para os nossos telenautas, né? Porque no mais vão ser ilações, interpretações, né? Eu gosto de trabalhar mais com pau, pedra, pedra. Vamos ver o que o André Mendonça escreveu lá. Estou curioso. É a alma de repórter pulsando no Marcelo Auler, né? Que não deixa passar. Isso aí, meu caro. Daphne, eu queria aproveitar aqui e trazer um tema que foi inclusive citado pelo Auler mais cedo, que é a decisão do ministro Flávio Dino de proibir que se proíbe o saque em dinheiro, o saque em espécie de recursos oriundos de emendas parlamentares. Isso daí é uma jogada de mestre, porque com essa decisão, o ministro Flávio Dino, ele impede que se compre voto em dinheiro nessas eleições. Pode comprar voto, não é que se pode, mas existe ainda a possibilidade de você utilizar dinheiro de emendas parlamentares para compra de voto. Porém, você vai ter que deixar algum rastro para isso. Em nota de 100, em bolo de nota de 200, em maços de notas de 50, como se utilizou useirivezeiramente aqui nesse país desde a redemocratização, não vai mais ser possível. Então, essa decisão de hoje do ministro Flávio, aliás, que acertada, que pessoa certa na hora certa, no lugar certo é o ministro Flávio Dino nesse momento, hein? Porque se tem uma pessoa que está tentando moralizar esse país, é o combate a essas farras das emendas protagonizado pelo Dino. Era esse o tema que eu queria trazer. Muito bom, Só acrescentando, não foi a única do Dino. O Dino é o autor da decisão que mandou a Polícia Federal lá em Macapá. E lá ele acabou afastando tanto o prefeito Antônio Furlan, conhecido como Dr. Furlan, do MDB, como seu vice, suspeito de fraude na construção do Hospital Geral do município. Esse pode ser um dos motivos das que era justamente sobre essa questão do Vorcaro. Você se debruçou aí enquanto... O Raimon ainda está de câmera fechada, temos tempo. Tá. Eu me debrucei aqui, quer dizer, eu estou vendo, porque são 48 páginas. Não dá para você ler 48 páginas em meia hora, 20 minutos. Então, eu separei alguns quadros. Quem são os presos? Dispositivo, que ele fala. Decreta prisão preventiva dos investigados. Daniel Bueno Vorcaro, Fabiano Campos Etel, que é o cunhado dele, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Esse Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão era quem comandava o controle via internet das pessoas no grupo que ele tinha e perseguia. E o policial federal aposentado Marilson Rosendo da Silva. Esses são os dois presos, além do Vorcaro e do Zetel. Por que eles foram presos? Diz aqui a decisão. Tem ainda. Ele decreta ainda. Paulo Sérgio Neves de Souza, proibição de manter medidas judiciais diversas da prisão em relação aos seguintes nomes, que bota tornozeleira. Paulo César Neves de Souza, Beline Santos Santana, que são os dois do Banco Central, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Cláudia Queiroz Paiva, que é da empresa dela, tá? Da empresa dele, do Vorcaro.
Esses estão com tornozeleira, proibidos de frequentar ou as dependências do Banco Central, os 2 servidores do Banco Central, proibidos de deixar o município, tá? E suspensão das funções públicas e proibição de manter contato com outras pessoas, tá bom? Aí, vamos lá no... O policial Marilson Roseno, aposentado, foi identificado nas investigações como integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação vinculadas no grupo liderado por Daniel Vocaro. De acordo com o registro analisado, Marilson atuava como um dos principais operadores desse núcleo de coerção, utilizando sua experiência e contatos decorrentes da carreira policial para auxiliar na obtenção de dados sensíveis e na realização de atividades de vigilância e monitoramento de alvos definidos pela organização. As investigações indicam que Marilson Roseno participava da estrutura logística destinada à execução dessas atividades de monitoramento, contribuindo para a identificação de pessoas de interesse da organização e para a realização de diligências informais voltadas à obtenção de dados pessoais, localização de indivíduos, levantamento de informações estratégicas. Conjunto de elementos reunidos aponta que tais atividades eram desempenhadas de forma coordenada com outro integrante do núcleo de intimidação, que é o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, também chamado de Felipe Mourão. E esse Felipe Mourão era quem fazia todo o monitoramento e ganhava R$1 milhão por mês do Vocaro. Pelo amor de Deus. Não é pouca coisa, não. Vocaro. Deixa eu... O material que eu te mandei parece que não chegou para você. Chegou. Eu vou ler aqui. É esse que eu botei aqui na tela. Qual esse? Esse qual é? Esse é a Polícia Federal e o Marilson. Chegou. Não, tem o Luiz Felipe que chegou, que eu acho que não chegou. Chegou agora. Mas tá pequeno, tá muito pequeno, Marcelo. Vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esse Luiz Felipe monitorava as pessoas, tá? Felipe Mourão, que ele é chamado, tá? Ou sicário, tá? Mantinha relação direta, prestação de serviço, execução de atividade voltada à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis. Ele fazia parte da tal turma, era ele que ia perseguir um jornalista, não dão o nome do jornalista, pensar em quebrar os dentes do jornalista na simulação de um assalto, porque o jornalista estava falando mal do Vocaro, tá? Deixa eu ver se eu pego o texto em que ele fala do jornalista. Bom dia, o Fabiano não mandou esse mês... e esse é o que recebia R$1 milhão. Bom, mas nós temos o nosso convidado chegou aí. Está aqui, nosso convidado, que vai falar justamente daquele estupro coletivo aqui do Rio, que vocês já sabem, que a gente já noticiou, né? E ele, enfim, o mandato dele está dando apoio à vítima do estupro. Posso chamar o deputado Raimon? Claro. Estou aqui, tranquilo. Aqui. Bom dia, Raimon, seja bem-vindo mais uma vez. Ô, Daphne, bom dia, Marcelo, bom dia, nossos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui no 247. Alegria estar aqui com vocês de novo, embora, né, alegria não seja a palavra correta, porque nós vamos tratar de um tema que é um tema que nos abalou a todos,
um tema que tem sido um embate na sociedade brasileira e mundial, né? Que é a questão da violência contra a mulher, de modo particular contra meninas e adolescentes. Exatamente. A gente está falando desse estupro coletivo que aconteceu aqui no Rio, né, em Copacabana. São 4 acusados: Bruno, Vitor, Matheus e João, né? Mas diga, Marcelo, te cortei, diga aí. Não, eu ia falar uma outra coisa, então depois eu falo. Vamos então para o estrupo, porque tem um outro assunto que também o Raimundo pode nos ajudar a entender, que foi uma decisão do Flávio Dino ontem, liberando o documentário sobre os arautos do Evangelho. Mas a gente fala isso no final, se sobrar tempo, tá? Porque é um assunto que nós vamos ter que desdobrar. Nós íamos conversar sobre muita coisa, Raimundo. Você está vendo que o dia está agitado com essas prisões de Vorcaro, de um monte de gente, nós não paramos até agora. Então, queríamos entender o seguinte: 4 jovens adolescentes de 19 anos, 18, 19 anos, do Colégio Pedro II, são acusados por uma menina de 17 anos de terem estuprado-a. Um estupro coletivo. A menina foi levada num apartamento de Copacabana por um menor de idade, de 17 anos, que era namorado dela, com que ela já tinha tido uma relação. E ela foi achando que ia só com aquele rapaz. E lá chegando, eles estavam no quarto, e aí o quarto foi invadido pelos outros 4 maiores, 18 e 19 anos. Um deles, agora já se sabe, pelo menos um deles, já tinha participado de um outro estupro numa festa junina. Como é que você chega nesse caso, Raimundo? Pois é, Marcelo, a gente, pelo fato de termos militância nos direitos humanos, acaba que as pessoas começam a olhar para a gente como um espaço não de denúncia só, mas de acolhimento. E essa família acabou nos procurando e dizendo que estava muito consternada, a situação é uma situação muito difícil, né, a relação, né, dessa jovem, dessa adolescente de 17 anos com a família no processo, um processo que abalou a todos, abalou a todo mundo. Imagina, abalou a mim, abalou a você, abalou a Daphne, abalou todo mundo que está assistindo a essa nossa entrevista. Imagina o que não aconteceu na família, destroçou a família. Então, eu me coloquei à disposição e disse, olha, eu quero acompanhar esse caso pela Comissão de Direitos Humanos. Conversei com a deputada Alice Portugal, que atualmente é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou membro dessa comissão, presidi essa comissão no ano de 2025. E então... Raimon caiu. Opa! Trazer ele de novo. Opa, você caiu, Raimon. Opa, caiu de novo. Tá aí, olha, são esses os acusados, né? Bruno Felipe Alegrete, de 18 anos, João Gabriel Berto, 19 anos, Matheus Martins, 19 anos, Vitor Hugo Simonini, 18 anos. Esse João Gabriel Xavier, eu acho que é o nome dele, porque tem um nome faltando aí. Vou trazer o Raimon de novo. Oi, Raimon. Oi, Daphne. Desculpa aí, a gente estava com sinal intermitente aqui, mas agora eu acho que nós conseguimos nos organizar um pouco melhor. Tá. Me ouvem? Sim. Estamos ouvindo. Aqui, eu não sei se você está em Brasília ou está no Rio? Estou em Brasília. Brasília. Tá. Aqui no Rio, na Tijuca, onde você mora, perto de mim, está tendo queda de energia toda hora. Toda hora está caindo. Eu estou em Brasília. Mas, assim, eu fui procurado, então, e aí me coloquei à disposição, disse assim, eu quero receber a família, se a família quiser conversar comigo. Porque se tem uma coisa que nós temos que respeitar, é a intimidade das pessoas, né, o seu tempo, quando é que essas pessoas querem falar. Eu não faço política para ter expressão midiática. Eu faço política para que a política possa verdadeiramente ter o seu objetivo, que é transformar a realidade onde nós vivemos. Então, essa jovem, ela foi ao meu gabinete acompanhada das mães, acompanhada de uma irmã. Então, eram 4 mulheres na minha sala. Nós ficamos lá durante todo o dia fazendo um atendimento político,
dizendo do nosso compromisso de acompanhar essa família naquilo que a família precisasse, um acompanhamento também afetivo, porque a política também se faz com afeto, a política também se faz com relacionamento, a política também se faz com diálogo, e também um acompanhamento jurídico. Chamei 2 advogados, que são advogados que caminham comigo, que trabalham comigo voluntariamente, nos ajudam no gabinete, e esses dois advogados estiveram lá conosco durante todo o dia para fazer esse acompanhamento, se colocar à disposição e oferecer, né, advocacia gratuita à família da menina que foi estuprada por 4 jovens em Copacabana, nesse caso que nós estamos acompanhando. Mas tem um dado, Daphne e Marcelo, que é muito importante a gente dizer. Primeiro, que a defesa de criança e adolescente não é algo que a gente faz porque é bacana, porque é bonito, porque está na moda, não. Nós fazemos isso porque é a obrigação de nós adultos compreendermos que essas violações de criança e adolescente, ou melhor, toda violação de direitos humanos, ela deve ser coibida para que ela nunca mais aconteça. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que uma mulher que sofre estupro, de modo particular uma menor, uma menina que ainda não tem 18 anos, uma menina que tem 17 anos, uma menina que ainda, né, tem todos os seus processos de construção ainda na adolescência. Essa menina, ela acaba assumindo algo que a sociedade sempre diz, né? É a mulher. As velhas histórias, as velhas frases, mas também o que é que estava fazendo, mas também olha a roupa que estava vestindo, mas também olha os espaços que visitava. Então, assim, tem um processo de culpa muito, muito doído, muito sofrido, que é, de certa forma, imposto a essas meninas. Então, uma das minhas tarefas ao acolher essa menina é dizer para ela, com todas as letras e com a mais alta convicção que eu tenho: você, minha filha, não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa são os homens que não aprenderam ainda a respeitar o espaço das mulheres. Então, acho que esse foi para mim, Daphne e Marcelo, esse foi o centro da nossa conversa com a família lá no meu gabinete. E depois, para além disso, tem os desdobramentos. Desdobramento primeiro é o seguinte: essa família, ela está orientada juridicamente, está orientada por um corpo jurídico muito competente, muito qualificado, que vai dar a ela toda a assistência, uma assistência que não vai ter nenhum custo para a família, e é essa assistência, uma assistência que a gente faz como militante de direitos humanos, como militante da causa da infância, como militante da causa da adolescência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente quer colocar luz sobre isso, porque é preciso falar sobre isso. Não é possível que a gente ainda conviva na sociedade brasileira com mulheres sendo estupradas todos os dias no nosso país. Depois desse caso, dessa menina de 17 anos, a gente já descobriu o envolvimento dos mesmos rapazes, ou de pelo menos um desses rapazes, de mais 2 casos. De mais 2 casos. Então, assim, é muito flagrante, é muito gritante, é muito dolorido o que aconteceu nesse estupro coletivo. Então, a gente vai fazer os encaminhamentos, dar luz sobre isso, colocar luz sobre isso. Aqui na Comissão de Direitos Humanos, ontem conversei com a deputada Alice Portugal, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos acompanhar esse processo, vamos propor um debate público no Rio de Janeiro para tratar desse tema, porque nós não podemos esquecer isso. É preciso relembrar, resguardando a intimidade dessa adolescente, resguardando a identidade, não só aquilo que é a intimidade, mas também a identidade dessa adolescente, resguardando essa menina, mas ao mesmo tempo colocando luz sobre esse tema, que é violação de criança e adolescente, de modo particular nessa relação do estupro, que é algo que nós entendemos como muito trágico na nossa sociedade, mas que é fruto de um processo de educação que nós fazemos a partir da nossa mobilização. Agora, o Raimon, eu coloquei aqui a foto dos mandados de prisão que foram emitidos, né? Esse João Gabriel, por exemplo, é João Gabriel Berto. E eu queria falar do Vitor Hugo Simonim. Ele Sim. É filho de José Carlos Costa Simonim, que é subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa.
que é um órgão que está vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Isso mesmo. Foi demitido, foi afastado ontem do cargo, tá? O pai dele, por conta do comportamento do filho. Aí, Raymond, eu quero trazer uma outra discussão. Como você já falou, 1 ou 2 desses já estavam envolvidos em outro estupro, numa festa junina. São 4 rapazes, você pode ver, se puser a foto aí novamente, de 18 e 19 anos. Tem que responder pelo estupro que fizeram. Maiores de idade. Precisam responder pelo estupro que fizeram. Mas arruinaram a vida deles. Eles vão para uma cadeia. Arruinaram a vida da menina, Marcelo, você me desculpa. Arruinaram a vida da menina, mas arruinaram a vida deles. O que eu acho, arruinaram a vida da menina, Daphne, concordo. Mas também a deles. Eu acho que está faltando ensino no Colégio Pedro II, nos outros, para que os garotos aprendam a ser homens, sem usarem as meninas. A questão é muito maior. A questão não é apenas punir pelo estupro, que eles têm que responder, eles têm que ser responsáveis pelo estupro que fizeram. Mas nós temos que evitar que outros ocorram. Marcelo, eu quero lembrar aqui uma coisa que é sempre muito bom, e por isso a gente precisa louvar a iniciativa desse quadro. É sempre muito bom que a gente tenha as mulheres nesse debate. A Daphne agora puxa, né, para dizer arruinar a vida das meninas, e é exatamente isso. Arruinar a vida não é da menina, não. Arruinar a vida das meninas, porque tem mais de uma menina envolvida. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente está vivendo no Brasil, né, e recentemente o presidente Lula lançou o Pacto contra o Feminicídio, né, um pacto nacional contra o feminicídio, chamado Todos por Todas. Quando fala todos, nós estamos aí englobando homens e mulheres. Somos todos, toda a sociedade por elas, toda a sociedade por todas e com elas, e com todas. Então, essa compreensão de que a gente precisa fazer um processo de educação de nossos meninos homens, eu tenho falado isso. O presidente Lula disse assim, esse deve ser um assunto para ir para a porta de fábrica. Eu tomei comigo uma decisão, Marcelo e Daphne. A minha decisão é a seguinte, em todos os lugares que vou, em todos os lugares. Outro dia eu fui numa festa de aniversário na quadra do Salgueiro, lá em cima na quadra do Salgueiro. Uma jovem da comunidade chamada Rosilene me chamou para ir no aniversário dela. A quadra estava repleta. Aí ela me deu a palavra e eu peguei, louvei a vida dela, parabenizei a ela e depois disse assim, eu quero pedir permissão aqui às mulheres para me dirigir aos homens. E aí disse, olha, nós homens precisamos trabalhar o machismo que existe em nós. Nós homens precisamos trabalhar aquilo que há em nós que tem corroído a nossa sociedade, que tem matado as mulheres, que tem diminuído a dignidade das meninas, que tem estuprado meninas coletivamente, individualmente, tirado a sua dignidade. Então, assim, esse arruinamento da vida desta menina, da vida desta adolescente, é algo que está marcado para sempre. É preciso dizer isso, né? Agora, nós precisamos de pegar esse caso, colocar luz sobre eles. Sabe aquela história do grupo Tortura Nunca Mais, que diz assim, é preciso a gente fazer memória, verdade e justiça para que nunca mais aconteça? Isto é, nós precisamos de lembrar esse fato, precisamos levar esses meninos ao tribunal, eles precisam ser julgados, eles precisam ser condenados, porque não tem, a meu ver, embora tenha o processo legal a ser ainda encaminhado, mas assim, os fatos, né? Os fatos estão muito comprovados de que eles cometeram um crime bárbaro, um crime inafiançável, um crime contra uma adolescente e, portanto, eles precisam pagar por isso. Para além de pagar por isso, nós precisamos de levar essa discussão para a sociedade, nas escolas, nas universidades, nos nossos institutos, onde a nossa juventude está, nas nossas famílias, na relação com os homens, nas igrejas, conforme disse o presidente Lula, na porta da fábrica, para a gente dizer, é inadmissível que a gente tenha tanta violência contra crianças e adolescentes e de modo particular, contra as mulheres nesse país. Eu acho que isso tudo está dentro de uma cultura de que homens fazem coisas e isso é normalizado. Eles têm que servir de exemplo, têm que ser
extremamente punidos. Não concordo com o Carlos César, que diz aqui que eles tinham que ir para a cadeira elétrica. Eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que eles têm que ser extremamente punidos para servir de exemplo, para que isso não seja normalizado pela sociedade, entendeu? Ah, são adolescentes. Não, eles têm que pagar por isso, até para servir como uma coisa educativa para a sociedade. Né? Tem que ser educativo para a sociedade, porque, como vocês mesmos disseram, eles já haviam participado de outros casos como esse, e não aconteceu nada, porque as mulheres normalmente, inclusive esta menina, ela duvidou de si mesma, ela ligou para o irmão e disse, acho que fui vítima. Ela nem tinha certeza, a menina estava toda ensanguentada. A Rosângela aqui dá parabéns pelo seu trabalho, deputado. E agradecer mais uma vez ao Carlos César. Um menor pode votar para presidente e não pode ser preso. É um absurdo, incompreensível, bizarro isso. Não sou contra baixar a maioridade penal, mas esses eram maiores de idade, até como disse a Roseli aqui, 18, 19 anos não é adolescência. São todos adultos. Tinha um que era menor de idade, que foi esse, que foi o namorado, que foi quem armou para a menina ir para o apartamento. Mas, diga, tem um som esquisito, não sei se é do Marcelo, acho que é do Marcelo. Vou fechar o microfone. E tem uma coisa, né, que a gente precisa entender também, Daphne, né? Porque a gente, nesse momento, surge uma ideia de punitivismo na sociedade e dá a impressão de que o adolescente, quando ele comete um ato infracional, que ele não é punido. Há punição para adolescente no Brasil. Nós temos as chamadas medidas socioeducativas, os espaços de ressocialização, que no Rio de Janeiro a gente chama de DEGASE, que são várias instituições espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Esses 4 garotos de 18 e 19 anos serão julgados e é possível, eles podem pegar uma pena de até 20 anos de reclusão. Podem pegar uma pena de até 20 anos de reclusão. E acho que tem que ser firmemente julgados para que seja um exemplo, para dizer para a sociedade assim, olha, nesse país há justiça. Não importa se você é filho do subsecretário, não importa se é filho do deputado, se você é filho do juiz, se você é filho do desembargador, se você é filho de quem quer que seja. Nós precisamos de criar essa cultura na sociedade brasileira de que crime é crime independente de quem o comete. Crime é crime independente de quem o comete. Ontem, para se ter uma ideia, não vou fugir do assunto não, mas vou dar um exemplo, que nós estamos discutindo a questão da PEC da segurança pública. Aí, o Mendonça Filho, que é o relator da PEC, disse assim, para esses criminosos de alto potencial, como o Marcola, como o Peixão, ele citou vários nomes de traficantes e de organização criminosa, esses têm que permanecer o tempo inteiro na cadeia, eles não podem conviver com a sociedade. Eu não discordo. Mas aí teve um deputado que levantou a mão e disse assim, mas também o Vorcaro também tem que ficar lá preso o tempo todo, porque o que ele fez... Aí o deputado, o relator, disse assim, não, eu estou falando de crimes contra a vida. Quer dizer que o Vorcaro, que levou tanta gente ao suicídio por ter perdido o seu recurso, tantas famílias desestruturadas, que levou tanta morte, quer dizer que o crime dele não é um crime contra a morte? Então, é um alívio para a elite. A gente precisa parar com isso. A gente precisa de ter clareza de que crime é crime independente de quem o comete. Agora, nós precisamos também compreender que há uma luta a ser feita para a gente conscientizar a nossa sociedade, para a gente driblar o machismo, para a gente educar nossas crianças, para a gente dizer aos nossos meninos, nossas crianças, de que eles, meninos e meninas, podem conviver e um não precisa subjugar o outro, um não é inferior ao outro. A gente precisa de colocar isso. E tem uma coisa, Daphne, que você começou a falar aí, que a menina, inclusive, ligou para o irmão e disse, será que eu fui estuprada? Eu acho que fui estuprada. Quer dizer, essa questão é uma questão que também é cultural, sabe? Por quê? Porque carrega uma história de culpa, sabe? Será que eu também não dei mole? Será que eu também não dei bobeira? Será que eu também não errei? E aí eu disse a essa menina, tire isso da sua cabeça. Os culpados, quem tem culpa, são aqueles que não aprenderam a te respeitar. E a gente precisa tomar esse caso para a gente fazer processos de educação, para a gente fazer processos de estruturação. Quero aqui dizer do Colégio Pedro II, que eu conheço a fundo, dizer do Colégio Pedro II que é um colégio de muita qualidade, um colégio que tem uma respeitabilidade muito grande no nosso país, que faz uma educação de muita qualidade e que, na verdade, nós não conseguimos
nós não conseguimos colocar tudo, sabe, dentro da nossa mão e dizer assim, está tudo certo. A vida é essa dinâmica, né? E que por mais que tenha educação, educação de qualidade, e o Pedro II tem educação de qualidade, por mais que tenha isso, não significa que está tudo acertado. Porque a vida humana, ela extrapola tudo isso. Então, mas também o Pedro II precisa repensar, né, alguns mecanismos, também o Pedro II precisa de entender a sua responsabilidade nesse processo, e isso não significa que o Pedro II seja um colégio conivente com esse, que não é conivente, eu posso dizer com toda clareza e com toda convicção, não tem conivência. Agora, precisamos de pensar os nossos processos. Quando acontece isso, não é o Pedro II, não é o outro colégio, não é a família, não é a sociedade. A sociedade, de certa forma, tem uma falência, sabe, Daphne? A gente faliu e a gente precisa de repensar algumas coisas para a gente poder avançar e em todas as estruturas, na educação, nas igrejas, nas famílias, para a gente poder repensar a nossa convivência entre homens e mulheres. Já passo para você, Marcelo, só uma coisa. A menina e o menino estudavam, os namorados estudavam Pedro II, os outros não. Os outros, um já era jogador de futebol, o outro estava no... Não, no colégio intelectos, não. Foram expulsos do Pedro II. Foram afastados do Pedro II. Pelo menos mais de dois ali eram. Eu acho que mais de dois. Mais dois eram. Mas não todos. Agora, o que eu acho é isso. Deixa eu falar. Eu acho isso. Eu não tenho nada contra o Pedro II. Minha filha estudou no Pedro II, aqui da Tijuca, da São Francisco Xavier. Eu respeito o Pedro II. É um dos melhores colégios públicos que temos. Mas precisamos ter este caso como um exemplo e dele fazer uma mudança de qualidade de preparação dos jovens. Os jovens são ensinados pela sociedade a serem machistas. E com a internet, isso se torna muito pior. A internet induz ao machismo, induz à dominação, induz ao fato de fazer da mulher um objeto. E isto precisa ser combatido. E isto as famílias precisam ensinar. Entende? Quando o pai perde o emprego por conta da besteira que o filho fez, o pai está perdendo o emprego porque ele também não deu a educação que tinha que ter dado. E é esta questão que nós temos que encarar. Não é a questão, quando eu digo assim, tem que mostrar para o garoto de 16, 17, 18 anos que um ato dele pode arruinar a vida dele por resto da vida porque ele arruinou a garota. E ele vai ter que pagar por isso. Claro que eu concordo com o que eu entendo o que você está falando, mas quando a gente trata como se eles fossem só vítimas dessa sociedade machista, misógina que a gente está, tira a responsabilidade, desresponsabiliza eles, e eles são responsáveis perante a lei. Eles têm mais de 18 anos, entendeu? E eles não podiam ter feito isso. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente não pode também... coitadinhos, eles estão imersos nessa sociedade, não foram educados direito. Tem muita gente também que está imerso e que não faz esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que você está falando isso, eu só estou chamando a atenção para esse tipo de... Não estou falando coitadinho. De desresponsabilização desses homens, né? Porque eu também não estou querendo chamar eles de menino, não. Eu quero dizer uma coisa, sabe, Daphne e Marcelo, que assim, há uma falência da sociedade. Isso é uma sinalização de falência. Nós fomos estruturados na sociedade brasileira 500 anos num machismo estrutural que leva a isso que está acontecendo. Precisamos de repensar. Não é o Pedro II que tem que repensar, também o Pedro II. Não é a família que tem que repensar, também a família. Não é a classe política que tem que repensar, também a classe política. Todos nós temos que repensar a nossa condição relacional, né, entre homens e mulheres. A gente precisa ter clareza. Por exemplo, alguém diz assim, eu respeito muito a minha família. Mas quem respeita muito a sua família e vive no Zap, por exemplo, dando folga para as pessoas que fazem piadinha contra as mulheres, dando espaço para expressões que desmerecem as mulheres e que dizem que mulheres e homens têm diferença e que homens são superiores a mulheres, essas pessoas acham que defendem sua família, mas não defendem a sua família.
Percebe? Então a gente precisa de tirar essa compreensão de que a gente pode separar. Na minha casa, na minha família, é a velha história dos enlatadinhos, né, dos conservados ou dos conservadores. Na minha família está tudo muito certinho, mas se é o meu menino que vai para a rua, está tudo bem, está tudo bacana. Não está tudo bem, não está tudo bacana. Então, é um exemplo simples. Você está no Zap, né, no telefone, no Zap. Aí você está divulgando, né, piadas machistas, piadas contra as mulheres, e diz, eu sou um cara que respeita as mulheres. Não, você não respeita as mulheres, desculpa, irmão. Tu está precisando de se reorientar. Então, acho que tem uma falência da sociedade e, portanto, todos nós temos que repensar. Nós não podemos julgar, né, julgar, fazer um julgamento do Colégio Pedro II como se ele tivesse toda a culpa. Nós não podemos fazer um julgamento da família dessa menina, dessa adolescente, como se ela tivesse toda a culpa. E nós não podemos julgar a família de ninguém se ela tivesse toda a culpa. O que a gente tem é uma sociedade que precisa de repensar. E esse fato precisa punir os garotos, os homens de 18 e 19 anos que cometeram o crime, precisa de puni-los e precisamos também fazer disso uma dimensão pedagógica, né? A Rosângela está dizendo aí, olha, está na hora dos homens entrarem nesta luta efetivamente. É claro, né? 8 de março está chegando, é Dia Internacional da Mulher. Essa não é a luta das mulheres, gente, para com isso. Essa é uma luta de homens e mulheres. Porque eu não posso... Tinha umas expressões, Daphne e Marcelo, desculpa trazer umas expressões muito populares, que a gente ouve, inclusive, de gente que aparentemente é muito lúcida, né? Diz assim, olha, o meu cabrito está solto, prendam suas cabritas. Sabe essas histórias? Né? O menino chegou na adolescência, precisa ser iniciado na atividade sexual, aí vai procurar para ele um espaço de prostituição. Essas coisas estão muito enraizadas na sociedade brasileira e ela reforça essa história de que os homens dominam as mulheres. Nós precisamos, Rosângela, nós, os homens, precisamos entender que aqueles que cometem a violência contra as mulheres são os homens e nós precisamos entrar definitivamente. Eu sonho com o dia que todo padre na igreja que é homem, todo pastor na igreja que é homem, todo político que vai na tribuna que seja homem, todos nós usemos esses espaços onde estamos para dizer, olha, nós precisamos fazer um processo de conversão, de mudança, de metanoia, de mudança de vida. Nós precisamos de compreender que nesse nosso mundo não pode caber a violência contra as mulheres. Por isso, a Rosângela está certa, é preciso entrar na luta definitivamente e a punição, nesse caso, verdadeiramente é uma punição pedagógica. O Celso pergunta se o crime é hediondo. A gente já estourou o tempo, não temos mais tempo, infelizmente. Vou deixar aqui o convite para o Raymond voltar, então, e falar sobre aquele outro assunto que a gente não conseguiu falar, né, Marcelo? Já agradecendo, ali Oliveira também disse que é muito bom ter o Raymond, e o Carlos César sobre crime financeiro não dá cadeia no Brasil. E só lembrar, né, que eu acho que é importante, a gente não pode infantilizar os crimes cometidos por homens, né? São criminosos aqui. Obrigada, Rosângela. Eu peguei uma informação aqui, Daphne, com uma advogada que está aqui do meu lado. Ela está me dizendo, de fato, a pergunta dele, o crime, de fato, é hediondo. O crime é hediondo. A pena é de 6 a 10 anos, mais as qualificadoras. Portanto, há um regime de progressão da pena 50% quando o réu for primário e 60% quando o réu for reincidente. Eu estou falando, gente, não é que eu concorde ou não concorde, eu estou dizendo aquilo que é o marco legal. A lei. Okay? O que é a lei? Obrigada aí a doutora que deu a informação. É isso, gente. Estouramos aqui o tempo, continue na TV. É bom dar o crédito, né? É Natália que está aqui, viu? Natália que está aqui do meu lado. Obrigada, doutora Natália, pela informação. Obrigada, Marcelo, por ter convidado o Raymond para falar desse assunto. E obrigada, Raymond. Por nada, não me entenda mal, eu não estou passando a pano para o crime dos caras, tá? Eu acho que a sociedade é que tem que cair na real e mudar esse pode pensar. Também.